Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Hoje sem Eduardo Oliveira e Silva, que está à distância, em Abanhos. Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A notícia está nas primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira, 18, no Público, no JN, no CM. A PJ desmantelou um grupo fortemente armado, denominado Movimento Armilar Lusitano, que integra um chefe da PSP, o integrava. Foi a ameaça de ataque ao Parlamento que alertou a Polícia Judiciária. É a primeira vez que a PJ apreende, esta acho que é uma novidade, que a PJ apreende armas produzidas em 3D. Parece baratas, não é? Sim, muito baratas, entre 100 a 200 euros. E, portanto, digamos que estamos aqui, isto já não é para brincar, não é? É uma coisa que parece que começa a ser muito séria mesmo, não é? Pois, ao que se sabe, este grupo estava a ser referenciado desde 2021. Portanto, digamos que a PJ estaria atrás deles já desde 2021. Aliás, sabe-se que tiveram agentes infiltrados. Portanto, conseguiram, de facto, ir seguindo este grupo e acabar por apanhar alguns. Não se sabe quantos são, mas apanhar alguns. Portanto, digamos que foi uma operação que já dura há 4 anos, praticamente, e que teve agora este, apesar de tudo, bom resultado, não é? Agora, de facto, nós estamos a atingir níveis de hipótese de violência que não estávamos mesmo minimamente habituados, não é? A própria Judiciária, não é? A própria Judiciária já lidou com grupos perigosíssimos, lembrando-nos nós dos anos 80, por exemplo, das FP25, coisas do género, não é? Mas este tipo de grupos, portanto, com este tipo de ideologia, etc., não eram portanto, muito conhecidos, enfim, sobretudo com este tipo de armamento e de preparação e de níveis de recrutamento que segundo ouvimos, penso que ouvimos a conferência de imprensa que o diretor da Polícia Judiciária disse, que há uma questão aqui ainda mais preocupante, é que são cada vez mais jovens que estão a ser recrutados e a entrar nestes grupos, não é? Coisa que é, de facto, muito, muito preocupante, não é? E há aqui uma preocupação da Europa também com estes casos, não é? Na Europa é igual e também nos Estados Unidos. Aliás, porque esta violência, tanto com uma componente política, está muito associado à extrema-direita, não é? Já esteve ligado à extrema-esquerda, não é? Há muitos anos, mas agora é claramente são movimentos de extrema-direita. Há um trabalho de hoje mesmo, quarta-feira, do Edward Luce, que é o editor do Financial Times nos Estados Unidos, que faz a anatomia do assassino americano a propósito do assassinato daqueles governador democrata e da respectiva mulher, que identifica duas características, portanto, destes movimentos recentes. Normalmente são lobos solitários, indivíduos motivados por patologias psicológicas ou outras, ou por qualquer tipo de desenquadramentos sociais, familiares, ou motivações também políticas, normalmente de extrema-direita. Ou então, e esses são difíceis de controlar, não é? Como se viu, aliás, no caso do próprio Trump, não é? Que foi que ia morrendo, portanto, exatamente por um lobo solitário, por um ataque de um lobo solitário, que tinha sido um indivíduo, aliás, de extrema-direita, ele próprio, né? Tinha tido alguns tipos de comportamentos nessa área política, ou então nos Estados Unidos também por grupos de extrema-direita nacionalistas organizados, como existem na Europa e como estão a existir cá. Portanto, é uma característica, parece ser comum ao Ocidente, os Estados Unidos, Europa e Portugal. É uma coisa nova, ou relativamente nova, tendo em conta que em Portugal já tivemos outras situações, no Mário Machado e outros casos, mas percebemos que neste momento, do ponto de vista da violência política ou com cunho político, é exatamente esta área, portanto, da extrema-direita, xenófoba, patriota, racista, que vem o perigo e é um problema que a polícia portuguesa e as autoridades políticas têm que encarar a sério, porque isto tem que ser combatido, como é evidente. Bom, vamos esperar então por mais desenvolvimentos deste caso. Está feito o debate sobre o programa do Governo. À esquerda do PS, particularmente o LIVRE e o Bloco de Esquerda, votaram a moção de rejeição do PC.
o Chega e o Partido Socialista viabilizam o programa do Governo, lei da nacionalidade, redução do IRS, lei laboral, programa para os mídia não se ouviu, não é? Falar sequer. Mas no caso da lei laboral eu metia já aqui a questão do metro, não é? Parece uma evidência que tem que ser revista a lei, não é? Porque convocar plenários de trabalhadores para fechar empresas ou para parar a elaboração das empresas não me parece uma solução que seja razoável, não é? Naquilo que é a lei da greve, não é? O que quer dizer, nós obviamente não sabemos ainda que tipo de... vamos lá ver, duas coisas. Uma coisa é o Primeiro-Ministro ter anunciado a intenção de fazer algumas alterações. Outra coisa é depois vamos ver que tipo de alterações vai conseguir fazer. Claro. E de que modo, não é? É evidente que há algumas que saltam um bocadinho, que já são completamente fora do seu tempo. A questão dos plenários, por exemplo, é uma coisa completamente que já devia ter morrido nos anos do PREC, que é fazer plenários no horário de trabalho, portanto, digamos, paralisar uma empresa para fazer um plenário. Portanto, plenários fazem-se fora da hora de trabalho. Quer dizer, Luís, foi o caso. O plenário do metro começou às 9 da noite. Às 9h15 acabou às 10 da manhã. O que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Eles fecharam as portas do metro às 8 da noite. Na festa de Santo António. Para as pessoas não poderem voltar a casa para de metro, não é? Esse tipo de lei tem que ser alterada, penso, e não é só nestes casos, noutros casos. Mas é evidente que a questão da legislação laboral é ultra delicada, não é? Muito sensível para fazer qualquer tipo de alteração. E os governos não se têm mostrado com muita coragem para mexer neste, porque é um autêntico vespeiro, não é? Mexer neste tipo de... Por isso é que todos nós ficamos sempre muito céticos quando se avança com agora é que vai ser as grandes reformas do Estado, agora é que vai ser, porque depois nunca é. E vamos ver se este governo tem a coragem necessária para... Não é só na questão da legislação laboral, há coisas eventualmente até mais urgentes, enfim, não sei, mas pelo menos tão urgentes como no capítulo laboral há outras alterações e há outras reformas que deviam há muitos anos ter sido feitas e não são. Bom, o ponto é... O programa do Governo é um programa reformista, efetivamente, talvez o mais reformista desde o tempo do Passos Coelho. Nós tivemos aqui 3 momentos. O programa do Passos Coelho, por imposição da Troika, foi claramente um programa reformista. Depois tivemos um programa contra-reformista, que foi o do António Costa, a política das reversões das reformas que tinham sido feitas. Foi uma contra-reforma, na realidade. A seguir não aconteceu nada e agora temos um programa que introduz alguma expectativa de que possa haver efetivamente reformas. Quais são as reformas que estão previstas no programa? Enfim, vou fazer uma síntese muito rápida. A reforma do Estado, que já foi largamente anunciada, a reforma fiscal, que é muito importante, nas políticas migratórias, nomeadamente nas restrições, portanto, às políticas existentes no tempo do António Costa, do governo anterior. A legislação já foi referida aqui pelo Luís, na legislação laboral e na lei da greve em particular, nas políticas de segurança também, em termos de investimento público, o investimento na defesa, portanto, aumentar para 2% do PIB. Para além de outras medidas, que são muitas, não vou aqui enunciá-las. Ou seja, claramente temos aqui um programa que tem uma agenda claramente reformista. Se o Governo vai conseguir ou não concretizá-la, veremos. Tem condições para isso, ou seja, tem condições para isso na medida em que tem uma oposição fragilizada, sobretudo à esquerda, vai ter que saber lidar com o Chega e não será fácil, seguramente, mas o Governo tem condições, sobretudo tem uma condição básica, fundamental, que é a sua própria sobrevivência. Portanto, este Governo só conseguirá sobreviver, no meu ponto de vista, se conseguir aplicar pelo menos uma parte significativa das reformas a que se propõe. O debate foi um debate muito centrado exatamente nisto, portanto, com uma boa manifestação de intenções, quer do Primeiro-Ministro, quer depois dos Ministros que falar. Veremos a seguir, portanto, se isto é concretizável ou não. Mas, Luís, eu acho que há aqui uma questão que é como é que o PS se vai posicionar nisto, não é? Eu acho que o Governo não conseguirá fazer grandes reformas de fundo sem o PS.
Porque, enfim, se virar contra o PS e começar a negociar com o Chega, vamos ter aqui um problema, porque o PS pode começar a conquistar, obviamente, o eleitorado de esquerda e pode ter essa tentação. E se o PS tiver essa tentação, não vai haver reforma nenhuma, não é? Nomeadamente nestas áreas sensíveis que já falámos, não é? Portanto, vamos ver que PS vamos ter e até onde é que o PS quer ir. Pareceu-me sensato, digamos que o gesto de Luís Montenegro em relação ao Carneiro, portanto, ao Partido Socialista. Pareceu-me sensato. Começou no Carneiro, não é? Exatamente. Apresentou cinco propostas de pactos de regime. Sim, exato. Que é uma alteração radical àquilo que o Partido Socialista veio a defender desde 2015, mas a verdade é que, portanto, enfim, é uma política centrista e pode fazer sentido. Mas, no meu entender, isto é a minha opinião, o programa do governo, quer dizer, o Montenegro só pode ter sucesso se conseguindo negociar à esquerda e à direita, de acordo com os temas e as circunstâncias, é a determinação de aplicar o programa que se propôs. Portanto, se ele abdicar das propostas que faz, enredando-se numa teia de negociações, quer com o Chega, quer com o Partido Socialista, não vai lá. Portanto, ele vai ter que fazer. Bom, para já vai ter aqui uma vantagem que pode ter algum significado. A redução, por exemplo, do IRS em 500 milhões de euros pode ter um benefício imediato para as pessoas. Ou seja, esse apoio que a população, tanto a classe média em particular, pode dar ao governo por redução fiscal, nomeadamente, para além de outras, pode ser tanto um ativo que o Montenegro pode gerir para fazer as reformas que têm que ser feitas. Bom, mas sobre os mídia, nada. Se o tal plano para os mídia... Não, infelizmente o que aconteceu... Quer dizer, enfim, na realidade, quando eu digo infelizmente, enfim, é uma força de expressão. O programa da comunicação social, que está agora, como sabemos, passou para o Ministério da Presidência, não tem nada de novo, tem umas considerações mais ou menos genéricas, que fazem sentido, mas não são provavelmente uma novidade. Depois tem 9 medidas, também não acrescentam muito grande, porque, enfim, em síntese, o que é que tem? Prosseguir a atualização do plano, prosseguir e atualizar o plano de ação da comunicação social que foi do governo anterior, sendo que não diz como é que esta atualização vai ser feita. Depois defende novos modelos jurídicos e fiscais para as empresas que fazem sentido, mas também não especifica exatamente como é que isso vai ser feito. O novo regime fiscal para as plataformas digitais, no sentido de onerar mais as plataformas digitais, também pode fazer sentido. Até porque nos outros países resta saber como se faz, exatamente, está a acontecer. Depois defende a valorização dos meios de comunicação regional e local, que faz sentido, mas também já estava no programa anterior, bem assim como a garantia da distribuição das publicações periódicas em todos os concelhos do país, coisa muito importante porque isto não acontece, isto sim pode ajudar os jornais. Para o setor público, as generalidades, basicamente o que propõe é, tanto, a otimização do esforço dos contribuintes, solicitado dos contribuintes, adequando o seu papel, o papel do setor público, a RTP em particular, o seu papel ao mercado concorrencial em que operam. Isto é uma generalidade, não sabe muito bem o que é que isto quer dizer, não é? E depois diz ainda mais, para aumentar aqui a indefinição, cumprindo o papel histórico relativamente à lusofonia e à cultura nacional. Também não se sabe o que é que isto quer dizer. Onde é que nós já ouvimos isso? Já lemos isto muitas vezes. Portanto, ou seja, isto é, enfim, que no caso concreto da comunicação social, é uma carta fechada, veremos como é que ela vai ser aberta. Sobre a guerra, nem uma palavra. Nem governo, nem oposições. Pois. Isso é que é estranho, não é? Não, uma guerra que está aí com esta escalada no Médio Oriente, dos ataques de Israel sobre Teherão e da retaliação de Teherão, com porta-aviões norte-americanos a deslocarem-se para a zona, na conversa nas redes sociais sobre a eliminação do Khamenei, do líder supremo. As ameaças diretas? As ameaças diretas do Trump a dizer que rendição incondicional. E depois a dizer, a gente sabe onde é que ele está, não o matamos sabemos, por enquanto. Assim, ele diz, sabemos exatamente onde está o líder supremo, exato, mas não o vamos matar pelo menos por agora. Pois. Não o vamos matar, mas alguma vez nós tínhamos assistido a esta linguagem assim, tão num dirigente de um país. Que os israelitas, portanto, fizeram saber que só não o mataram porque o Trump não deixou, não é? Pois, exatamente.
Bom, o que foi? Eu estava a ouvir o debate e eu ouvi, claro, enfim, a intervenção inicial do Primeiro-Ministro e depois estava a pensar, nós parece que vivemos noutro sítio, não é? Esta realidade, como o Primeiro-Ministro está a descrever, que não fala de Gaza, que não fala da Ucrânia, que não fala... Falou da Ucrânia basicamente a dizer que Portugal apoia a Ucrânia, mas isso já sabíamos, não é? Mas que não fala da guerra... Mas em que mundo é que nós vivemos? Não? Sim, parece que vivemos noutro mundo, escalada. não é? Mas é que depois também o André Ventura falou o seguinte, também não disse nada sobre depois o dirigente do Partido Socialista também não disse. Eu disse, mas realmente nós percebemos que vivemos num oásis, vivemos fora do mundo, não é? É estranho. Mas nós vamos ser afetados por isso, desde logo. Desculpa lá, Luís. Desde logo, porque o preço do petróleo já subiu, portanto, quase. Enfim, passou dos 60 para 64 dólares, portanto, parece que era o preço. E Teherão tem capacidade de intervenção no Estreito de Hormuz e que pode complicar seriamente já se fala que o preço do petróleo mundial. pode ir para 130 dólares o barril. Seguramente espero que não venha a acontecer, mas se acontecer é um novo choque petrolífero à escala mundial. Claro. Do vosso ponto de vista, Trump transferiu definitivamente os assuntos do Estado para as redes sociais? Porque ou ele não sabe fazer de outra maneira? Porque para lá aquele carnaval montado na Sala Oval, para lá do Air Force One, onde ele vem ali à portinha falar com os jornalistas. E a sistemática presença nas redes sociais provavelmente impedem todos os canais diplomáticos tradicionais, não é? Aniquilam os canais diplomáticos tradicionais. Pois, quer dizer, mas ele já nos habituou a isso, não é? Quer dizer, desde sobretudo, não quer dizer que no seu mandato anterior não tivesse também usado e abusado das redes sociais. Eu acho que ele agora praticamente só comunica através de redes sociais, não é? Quer dizer... é dele próprio, não é? Sim, é dele próprio. Pois, é dele próprio, portanto, ele até tem uma, né? portanto, usa a seu... Quando quer e lhe apetece, como é óbvio, não é? E portanto, digamos que isto é um tipo de comunicação que eu acho que isto vai fazer caminho, não é? Eu acho que não vai ser só ele que vai fazer isto, porque eu acho que vai-se criar aqui uma imitação, não estou a dizer com esta frequência, mas isto pode fazer escola, não é? Esta forma de... Aliás, vamos lá ver, de certa forma já existe uma tendência dos líderes políticos comunicarem diretamente, portanto, evitarem muitas vezes a intermediação dos jornais. Mas uma coisa é tu comunicares diretamente, não é? Claro. Mas uma coisa é tu comunicares diretamente, respeitando de alguma maneira a linguagem diplomática e institucional. Outra coisa é comunicares diretamente, dizendo estas coisas. Não, nós vamos matá-lo, mas não é agora, para já ainda não. Sim. Não é? Sim, mas isso é o Trump. Isso é o Trump, não é? Mas o Trump vai à cimeira do G7, está lá o tempo que lhe apetece e vai-se embora. Exato. Uma justificação, que pode ter alguma validade, mas sabe se é aquela ou não, e mandando umas bocas ao presidente francês, não é? Claro. Não, reagindo imediatamente às declarações dele, não. Isso é assim. A única coisa, aliás, a única coisa relevante que se passou no G7, nesta perspectiva do comportamento do Trump, foi a camisola tanto oferecida pelo António Costa. Pelo António Costa. Ronaldo. Foi um grande momento, não é? É um momento extraordinário. Em que o mundo está à beira de uma guerra. Não, já está em guerra e à beira de uma guerra mais generalizada. O grande momento do G7 foi a camisola oferecida por António Costa do Ronaldo. Mas importante porque a camisola tinha uma mensagem de paz. Mas tinha de paz, vamos defender a paz, Sim. trabalhar pela paz como uma equipa. Está bem. Como uma equipa está bem. Certo. Exatamente. Portanto, o assunto está resolvido. Está resolvido. Esta escalada só termina com a remoção do Khamenei da liderança do Irão? Não. Isto é, o Ocidente não aprendeu nada com o Iraque? Não, mas é diferente, não é? Porque é diferente. Porque ali não vai haver uma invasão terrestre. Não vai haver uma invasão terrestre, não é? No caso do Irão. Sim, mas quando removes o Gaddafi, quando removes o Saddam Hussein, criaste o caos nesses países, não é? Sim, mas aí houve uma invasão terrestre, não é? No caso do Irão, não, presumo que não haverá. Enfim, eu estou a dizer que presumo, sabe-se lá, não é? Mas não vejo que isso vai acontecer. Isto só vai acabar quando eles destruírem a capacidade nuclear do Irão. Isso para mim é evidente. Não?
destruir total, ou pelo menos de forma tanto, muito significativa, o que ainda falta muito, não é? Portanto, já atacaram 2 centrais, mas falta a principal. E para atacar a principal precisam das bombas americanas. Não é? Enfim, no meu entender, independentemente de ficar lá o Ayatollah ou não ficar, penso para o Trump e mesmo para o Netanyahu será secundário, o principal será destruir a capacidade nuclear. E isso não vai demorar, ainda vai demorar tempo. De toda a maneira, o meu ponto era, quando tu depões um chefe, seja ele ditador ou não, quando depões um chefe, não crias uma dificuldade de reconstrução de alguma coisa do aparelho administrativo do país? Mas eu acho que eles não vão depor, não é? Não precisam depor. Não precisam depor. Desde que acabem com a capacidade nuclear, o regime fica muito enfraquecido. Há uma oposição, é o que dizem, não é? Tanto que dizem as fontes de informação internas, é que a oposição ao regime dos ayatollahs é muito forte. 60% ou 70% da população está contra, portanto, os ayatollahs. E aparentemente existe uma classe média, portanto, algum tipo de oposição mais ou menos organizada que estará pronta para, portanto, assumir o poder. Isso eu não sei se será assim ou não. Logo veremos. Agora, tens razão, as experiências passadas não são boas. O que se passou no Iraque foi um desastre. Foi um desastre. E na Líbia, na Líbia também. Foi um desastre. Bom, neste exato momento, ou 2 ou 3 dias, ou um dia depois, 2 dias depois do primeiro ataque israelita sobre Teherão, houve uma parada militar nos Estados Unidos para comemorar os 250 anos do exército americano e os 79 anos de Donald Trump, digo eu. Um desfile militar que não havia desde 1991, salvo erro, depois da Guerra do Golfo, se não estou em erro. Não sei se da primeira ou se da segunda, da Guerra do Golfo. E ao mesmo tempo havia manifestações em todo o país, 2.000, dizem os média, contra Trump. 2 democratas foram assassinados por um elemento que... Lobo solitário. Sim, exatamente, vestido à polícia, não é? Um senador removido, algemado, de uma conferência de imprensa de uma ministra. Isto não é não pode ser um indicador de que as coisas começam a estar muito complicadas para Donald Trump, do ponto de vista da gestão do país, internamente. Se nós tivermos, e como estamos obviamente atentos, este movimento que tem vindo em crescendo, este movimento de contestação às medidas de Trump, que tem vindo em crescendo, teoricamente a ele não o afetam nada, não é? Portanto, ele continua a exibir o seu poder absoluto e a ordenar, ainda agora há pouco tempo, foi ontem ou hoje, um candidato à Câmara de Nova Iorque, suponho, também foi preso, também foi detido. Portanto, isto, assim como a guerra contra os jornais, a guerra contra os jornalistas, etc, etc. Portanto, tudo isto tem acontecido. É evidente que as coisas não vão ficar por aqui. Isto continua a crescer. As ordens dele são sempre muito erráticas, porque ele de repente ia mandar toda a gente embora. Agora já mandou parar em setores como a hotelaria e a agricultura, como era óbvio, não é? Porque se não parava, aqueles dois setores paravam mesmo, não é? Aliás, se isto acontecesse em Portugal, naturalmente também se paravam estes setores, não é? Quer a agricultura, exato, quer a hotelaria. E, portanto, é evidente que ele avança a 100%, depois vai a 50% para essa história das tarifas, mas isto nós infelizmente temos que nos habituar, o mundo, infelizmente, tem que ir habituando a isto. Agora, se isto está a criar uma verdadeira oposição, só vamos perceber nas intercalares que se realizarem. Sim. Aí é que nós vamos perceber se de facto há um movimento e se esse movimento se traduz em eleições ou não. Aparentemente, para já, o Partido Democrata não está com capacidade de liderar essa oposição. Não parece. Mas já há empresários com muitas reservas em relação àquilo que ele tem feito, designadamente desde a posição do Musk. Se essa oposição está organizada ou não está organizada, isso pode traduzir depois nas eleições. Até agora não sabemos. Aparentemente o Partido Democrata, tudo aquilo que as informações que chegam, continua em estado de choque com a derrota. Isso é um líder, quer dizer, não é? Isso não há uma liderança. Foram buscar um líder com 80 anos, não é? Previsório. Não está. Agora,
Isto é evidente que é o terreno fértil para o Trump continuar a fazer da Casa Branca, portanto, o seu centro de negócios, não é? Basicamente, neste momento, a Casa Branca é o centro de negócios, portanto, do Trump. É criptomoedas, onde ele já ganhou 170 milhões de euros, ou mais do que isso. Agora, o filho, que é o indivíduo que tem, portanto, a organização que está a liderar a marca Casa Branca para fazer os negócios do pai e da família, vai lançar um carro, vai lançar uma série de coisas, portanto, tudo com o nome, portanto, do Trump. Ou seja, neste momento o Trump é a grande marca do negócio nos Estados Unidos. Para além de, obviamente, portanto, esta tendência autocrática que ele que se está a manifestar e que veremos até onde é que as instituições americanas, portanto, vão resistir. Eu espero ainda, acredito na democracia americana e acredito na força das instituições americanas até para ver em contrário. Mas que elas estão a ser abaladas, estão. Bom, vamos voltar aqui aos média. Talvez sob o efeito do Trump, digo eu, isto sou eu que estou a dizer. Talvez sob o efeito do Trump. Há um bocadinho falámos do coisa, antes que me esqueça, eu queria dar um elogio, mais uma vez, aliás, ao Henrique Zimmermann, que está a fazer trabalhos excepcionais agora nesta fase deste conflito entre Israel e o Irão. Ele, com a sua sabedoria, com o seu profissionalismo, consegue manter, apesar de tudo, uma isenção que é digna de nota. E com boa informação que ele tem dos dois lados. Sem dúvida. Bom, mas dizia eu, talvez sob o efeito Trump, não é? O Jornal Nacional da TVI apresentou segunda-feira 16 apanhados. Um programa de apanhados dentro do jornal. Eu não sei se vocês viram. O pretexto, no fundo, era discutir questões sociais e de comportamentos cívicos. Mas isto não é a subversão de tudo aquilo que são as regras normais do jornalismo? Que é, dentro de uma coisa que tu dizes às pessoas que é um espaço de notícias, estás a fazer apanhados, quer dizer que os meios tradicionais vão definitivamente ceder às redes sociais? Já cederam, eu penso. Sim, que não, claro. Eu penso que não... Mas há linhas vermelhas, ou não? Podemos encontrar uma outra exceção. Há linhas vermelhas. Podemos encontrar uma outra exceção, mas de facto já se deram, não é? Isto já dura anos. E sobretudo, e cada vez mais nós temos uma mistura entre o que é informação, o que é entretenimento, tudo misturado. E, portanto, eu infelizmente acho que isto é irreversível. Não estou a ver que isto tenha volta. Gostava muito que tivesse, mas não parece que isto tenha volta. Portanto, aparecer programas de apanhados, aparecer promoções às novelas, aparecer sei lá o quê. Circo, qualquer coisa. Já estamos à espera de tudo. Já estamos à espera de tudo, não é? Os jornais transformaram-se em magazines, não é? Exato. Na realidade é fácil. Não se podemos dizer, os jornais, quer o jornal da SIC, quer o jornal da TV, que são verdadeiros jornais informativos, são magazines de informação, com várias coisas lá dentro, com informação, com entretenimento. A SIC, apesar de tudo, tenta controlar isso, colocando, sobretudo agora no verão, alguns espaços, portanto, com features comprados sobre comboios e sobre isto, enfim, que é um bocadinho excessivo que estejam dentro do jornal. No caso da TV, mais esta iniciativa que tu agora acabaste de referir, eu vi a promoção, acabei por não ver, mas vou ver. Mas vê. Acho que é um bocado também de facto alguma desorientação que se nota na TV, que já falámos aqui em termos de programação, e há provavelmente ali um choque até de conceito relacionamente ao que deve ser o jornal entre o José Eduardo Muniz e o resto da equipa, portanto, em particular o Nuno Santos. Mas acho que o José Eduardo Muniz defende este tipo de informação, não é uma informação mais tipo Correio da Manhã, mais escorrer sangue, mais estas coisas, mais próxima do entretenimento. É legítimo que ele pense isso, enfim, podemos gostar, eu não gosto, não é? Mas, enfim, agora, chamar isso um jornal de jornalismo é que já não é a mesma coisa. Luís, mas estranhamente não se vêem resultados, porque... Não, pelo contrário. Na segunda-feira, mas não resulta. É que cada vez mais, por exemplo, o telejornal da RTP tem estado sempre à frente, praticamente sempre do Jornal Nacional da TVI. E também temos que dizer que, de facto, apesar de tudo, os jornais da RTP, apesar de tudo, ainda são um bocadinho diferentes. É verdade. Não têm caído tanto nessa tentação de transformar tudo num circo, como referia aqui o Luís Marques. Temos que dar essa
essa saudação, apesar de tudo, à RTP. É verdade. E o Jornal da SIC, apesar de tudo, portanto, sim, tem algumas coisas que eu não gosto, estas que eu acabei de referir e outras, mas apesar de tudo mantém uma compostura dentro daquilo que é aceitável e por isso está à frente, não é? Por isso é líder de audiências. Graças também muito, já agora, à grande credibilidade dos dois pivôs. Com certeza, não é? Sem dúvida. Não é? Claro, e o Rodrigo pivôs, são os melhores pivôs. São pivôs muito credíveis. Sim, mas tu tinhas nesta segunda-feira tinhas os apanhados a ser feito pelo Pedro Benevides e tinhas o Zé Alberto Carvalho como pivô do jornal, depois também com a Sandra Felgueiras, mas aqui para nós, aqui para nós sentimos, quer dizer, pessoalmente, eu não sei se vocês sentem isso, eu sinto ali o Zé Alberto às vezes... Está perdido, não é? Quer dizer, a gente não está na cabeça do Zé Alberto, não é? Mas conhecendo o Zé Alberto como nós conhecemos, eu acho que ele muitas vezes deve estar a pensar assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Sinceramente. Sente-se muitas vezes que ele está desconfortável, portanto, que não é aquele jornal, não é aquela informação que ele gostaria de fazer, certamente. Sinto isso, mas pronto, pode ser até uma impressão que não seja verdadeira, mas... E que não corresponde à realidade, mas daquilo que nós conhecemos, sim, seguramente. Bom, Luís Marques, a diretora do El País foi demitida por alinhamento com o Sánchez. Sim, é uma notícia que vem agora. Ela foi demitida no dia 4 de junho, mas enfim, sabe-se desde o dia 4 de junho, mas teve agora mais algum impacto essa saída dela, porque entretanto houve já umas especulações sobre o alinhamento da Pepa Bueno, que assim se chama a senhora, que é jornalista, enfim, uma jornalista com 62 anos, portanto já com uma grande experiência, mas ela foi claramente removida por supostamente, sim, afirma tanto a justificação oficial é uma renovação estratégica, mantendo-se a linha editorial distante do governo de Pedro Sánchez. Não é por acaso que isto coincide com as acusações, suspeitas e acusações, já mais ou menos formais, de corrupção do círculo mais próximo de Pedro Sánchez. Exato. Que era o seu número 2, acusado de corrupção, mais o núcleo que o acompanhou na liderança, na tomada do poder dentro do PSOE. São dois amigos dele e colaboradores dele acusados de corrupção, e a pressão que está a existir dentro do próprio PSOE para ele se demitir e convocar eleições. E o El País, que sempre foi um jornal alinhado com o PSOE e que foi conivente tanto com esta estratégia do Pedro Sánchez, nomeadamente protagonizada por esta senhora Pepa Bueno, tenha agora, portanto, arrepiado caminho, provavelmente tarde demais. Há aqui uma ironia, que esta Pepa Bueno, o ano passado, portanto, penso que em janeiro de 2024, despediu, expulsou, retirou, portanto, do leque, do grupo de colaboradores do El País, o Fernando Savater, um grande filósofo, portanto, um grande intelectual e um grande cronista, que por uma crónica publicada no El País, em que ele criticava o PSOE e criticava o El País por alinhamento com o PSOE. Enfim, é uma ironia. Luís, tinhas aí uma informação Pois, já que estamos a falar de algumas notícias, eu falava aqui e recordava uma notícia nacional. O Luís Delgado regressou à gestão do grupo Trust News. Parece que se prevê agora um despedimento coletivo, continua a haver salários em atraso, e eu li aqui há uma semana que os trabalhadores até podiam fazer uma greve. Não tive mais notícia nenhuma em relação a isso. Esperemos que amanhã pelo menos a visão se publique, não é? Mas falava-se... Já saiu hoje. Sábado sai à quarta agora. Ah, é? Eu vi na banca hoje. Sábado sai à quarta. Então saiu ainda bem, portanto, não se concretizou a questão da greve. E depois há outra notícia... Mas o dia já entrou, não é que não percebi bem. Eu também não sei se fez... Isto é resultado do acordo, sim. Mas ele ficou... Ele tinha sim, o acordo tinha várias recomendações. Eu não sei se já trouxe, não. Isso também ainda não tive nenhuma notícia sobre isso, não li nenhuma notícia sobre isso. A única coisa que li foi, de facto, que dentro deste acordo está previsto o tal despedimento coletivo de 20 pessoas, portanto 20 trabalhadores, e que se mantinham os salários em atraso. Naturalmente poderá ter havido eventualmente alguma entrada de dinheiro para eventualmente os trabalhadores terem recuado
na ideia, tinham feito um plenário em que tinham anunciado que poderiam entrar em greve por tempo indeterminado. Mas esperemos que a situação se resolva rapidamente ou que já se tenha resolvido. Outra notícia que também estive a tentar confirmar com fontes mais credíveis tem a ver com a Sky News, que terá tido um prejuízo o ano passado de 70 milhões de libras e cujo futuro estava muito, muito incerto e muito tremido. Tive a ver algumas, é evidente que há alguns grupos que se pronunciam, nomeadamente no Facebook, no YouTube, etc., a dizer que a Sky News deve fechar porque está a perder muito dinheiro, enfim, mas em termos de, digamos, sites credíveis de notícias, ainda não vi nada que concretizasse que este ambiente tão negro em relação à Sky News. Mas esse ambiente negro é, no fundo, o ambiente geral pois, é evidente desta atividade. A CNN tem uma situação caótica, com umas audiências, enfim, são impensáveis. Também 600 mil pessoas que vêm nos Estados Unidos, portanto, a CNN contratou o ano passado um novo diretor-geral inglês para tentar, portanto, recuperar, mas penso que as coisas não estão a correr nada bem. Portanto, ou seja, o setor não está bem, não. Pois, para não falar dos jornais, etc., que nós já aqui falámos disso. Falar dos canais já aqui falámos disso. Aliás, vem a propósito o seguinte, já agora que estamos a falar disto, a CNN Brasil também vai despedir uma série de pessoas, sim, também li isso. Bom, mas em contrapartida há mais notícias do aparecimento da plataforma do Sérgio Figueiredo como CEO que se chama Conta Lá, salvo erro. É um nome provisório. É um nome provisório, é um nome de trabalho, mas para falar sobre as coisas que nos interessam diretamente, da proximidade com sim, mas já fizeram emissões. Fizeram já uma emissão experimental da Feira de Santarém, Feira da Agricultura, durante 3 dias ou 4 dias, não é? Portanto, fizeram uma emissão experimental. Segundo li no site, correu muito bem. Correu, claro. É com a Rita Ferro Rodrigues com a Rita Ferro Rodrigues. E o Paulo Salvador. E entrou agora outro jornalista que estava na CNN. Portanto, eles estão a tentar fazer ali um grupo que penso que a estratégia é mesmo fazer este tipo de cobertura, não é? Cobertura de proximidade e grandes eventos regionais ou nacionais. Sim, sobretudo os eventos podem ser uma fonte. É distribuído como, não é? É distribuído, é uma plataforma digital e que terá, pelo menos das coisas que se vão sabendo, terá uma emissão linear de televisão no cabo, não é? Sim. Não sei. Bom, vamos ver. Finalmente, e estamos a caminhar rapidamente aqui para os nossos enigmas, finalmente Seguro é candidato à presidência da República, não é? Anunciou formalmente a sua candidatura, que disse que não é partidária, e não é, coitado do homem que anda à espera do apoio do Partido Socialista e ele não chega, não é? Apesar de Manuel Legge já ter vindo publicamente pedir que... Não? É uma candidatura popular e depois tem ele disse, eu ouvi-o dizer, venham e tragam outro amigo também. Isso é bonito. Que é uma coisa bonita. É uma coisa bonita. Para uma candidatura popular faz todo sentido. Sim. Mas, quer dizer, em relação ao PS, eu acho que se pode repetir o que tem acontecido nos últimos anos, que é aparecer outro candidato. E eu ontem ouvi Santos Silva, com um ar muito, muito perentório, dizer que aqueles candidatos todos que tinham aparecido, que nada deles cumpria os mínimos, não é? E a dizer, basicamente, posso ser eu. Quer dizer, não disse assim, mas admitiu, não fechou a porta, não é? Não fechou a porta. E ele tem aparecido, atenção, que ele tem aparecido várias vezes. É só para rir. Eu também acho que ele se está a pôr em bicos de pé. Mas ele tem dito sobre o seguro, ele já disse sobre o seguro publicamente. Sim, que não reunia, pois. Não reunia os mínimos. Não reunia os mínimos. Portanto, não se sabe o que é que o PS vai fazer. Mas olha, digo-te para já o seguinte, o seguro tem uma grande frase. Saí para não dividir, voltei para unir. É uma grande frase. É uma grande frase. É uma grande frase. É bonito. Levou uns dias a pensar. Mas talvez a melhor coisa que foi dita naquela sessão. Mas foi bonito. Foi muito bonito. E outra coisa, estou preparado. Não preciso Sim. de coisa, porque eu estou preparado. Pronto, ainda bem.
Então ficamos então à espera ver o que é que... temos que falar aqui das candidaturas à Câmara do Porto também. Hoje não temos tempo para isso, mas são para aí de 9 ou 12 já vai até agora. Já há bufatada. E há bufatada no Primavera Sound. Entre um assessor e um assessor que já não é assessor do Pedro Duarte e um candidato à Câmara que também se chama Araújo. A coisa há promete, que se chamam Araújo. A coisa promete com dinheiro lançado por drones. Pois é. Exato. E há aqui uma notícia engraçada. E há aqui uma notícia por causa disso. Eu vou para o Porto, vou aos comícios, pode ser que siga o exemplo. Não, mas é que eles ameaçam que a próxima nota vai ser mais valiosa. É? Eu acho que quando houver notas de 50 que eu vou até lá também. Se calhar vamos para lá, não é? O que é que vocês acham? Sim, acho que sim. E se os outros queriam exemplo, vamos aos comícios todos. Ainda para ver ainda acabamos. Se calhar ainda ganhamos dinheiro para ir a umas férias, passar o Natal a um sítio qualquer. Exatamente. Muito bem, já a seguir... Não, desculpa, é que o Ministério Público já teve uma queixa por causa disto. Depois acho que sim. Foi uma queixa anónima e levanta-se uma queixa anónima? Também já percebo, uma queixa anónima para o dinheiro... Pois não, mas o Ministério Público vai... Porque pode ser um ato de corrupção ou compra de votos. Não sei como, nem porquê. Mas... A 5 euros cada um. Bom, os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Acho que não é crime. Vai-se de morrer aqui. Nossa Senhora, são 9 ou 12 os candidatos. Bom, vamos lá. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar por este fabuloso julgamento que está a decorrer, que opõe os Anjos a uma humorista conhecida, aliás, até que trabalha, que funciona aqui na Renascença. É líder. E é líder absoluta, incontestável. Portanto, estamos a falar de uma humorista que fez um vídeo ridicularizando um pouco uma sessão em que os Anjos cantavam o hino nacional, portanto... Cantavam. E pronto, e foi basicamente isto, e até fez com uma frase, terá sido para isto que se fez o 25 de Abril. Perguntou ela. E o que é certo é que os Anjos se sentiram terrivelmente afetados por isto e exigem 1 milhão de euros de indenização. Mais de 1 milhão de euros de indenização. Mais. Sim. Ok, isto, cada um pede o que entender e sente-se ofendido com o que entender. O que eu pergunto, o meu enigma é o seguinte: os tribunais portugueses estão, não é com processos pelo teto, é 50 km acima do teto. Todos, não é? Nós sabemos como é que a nossa justiça funciona, o atraso da justiça, todas estas complicações. E depois põem em tribunal, aceitam que coisas dessas absolutamente ridículas sejam julgadas. Portanto, com o trabalho que isto acarreta, com a quantidade de funcionários que isto acarreta e com o custo. Portanto, eu acho que isto é ridículo, é pouco. Bom, o Ricardo Ouros Pereira diz que não diz nada sobre o assunto porque não tem 1 milhão de euros para pagar hoje. Exato. Bom, coisa também que eu posso fazer o mesmo. Também não digo nada sobre o assunto. Exatamente, também eu não. Bom, a Europa não começa nos Pirineus, como se viu pela final da Liga das Nações, disputada entre Portugal e a Espanha, mas a diferença entre os clubes daquilo que se chamava antigamente a Europa do futebol e o resto do mundo é tremenda. O Bayern de Munique ganhou 10-0 ao Auckland City, da Nova Zelândia. A minha questão é, como é que se vai impor o Mundial de Clubes, esta prova extraordinária, no atual modelo, com este desnível entre equipas europeias e boa parte das outras equipas? É impossível. Bom, além daquilo está a ser um fiasco. Além de que está, exato. Fiasco total. Já baixaram o preço dos bilhetes. Sim, porque não tem ninguém nos estádios, ninguém vê aquilo, enfim, um tiro no pé. Bom, o meu enigma, vou aqui pedir ajuda ao Francisco José Viegas, e foi ele que me inspirou para este enigma, porque escreveu ontem, terça-feira, nós estamos a gravar quarta, uma boa crónica no Correio da Manhã, que eu recomendo. Aliás, ele tem uma crónica diária no Correio da Manhã, sempre portanto, textos luminosos. Ele conta uma história que eu não vi, por isso é que eu tive que lhe roubar a ideia, em que ele relata um direto da RTP numa manifestação em frente à Embaixada de Israel. Então o repórter pergunta a um miúdo de 10 anos o que é que ele está ali a fazer, porque é que ele está ali. E o miúdo diz:
responde porque sim. E o repórter, não satisfeito com a resposta, insiste, mas estás aqui porquê? E ele diz, para dizer que Israel é e agora não vou dizer aqui porque estamos numa estação católica, o que é que o miúdo disse? E eu pergunto-me, meu amigo mestre, porquê é que não há ninguém na direção de informação da RTP que diga a estes repórteres que não devem entrevistar miúdos para nestas manifestações ou noutros sítios quaisquer, a não ser em situações muito especiais? Ficou enigma. Muito bem. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Maria Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Fábio Oliveira. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.